Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje vamos aprender definitivamente como ter rosas do deserto belas e floridas em casa. Sim, ninguém quer ter rosas do deserto apenas com folhas, não é mesmo? Então vamos aprender tudo nesse vídeo hoje. E se você está chegando agora aqui no canal, ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e marcar o sininho para ser sempre avisado quando a gente tiver novos vídeos por aqui. Olha só, olha que maravilha que eu tenho ao meu redor, muitas flores, né? Então eu imagino que você que tem rosas do deserto em casa, gostaria de viver assim, rodeado de flores, não é mesmo? Conta aqui nos comentários como é que está o seu jardim. Está com muitas flores ou está todo verde? Geralmente, o que mais desperta admiração nas pessoas que cultivam rosa do deserto, em quem admira rosa do deserto, é essa variedade que a gente tem de flores, né? Então, as pessoas geralmente querem ter cada vez mais flores, querem ter uma diversidade maior no seu jardim. Aqui, ó, tem várias diferentes aqui, floridas, todas saudáveis, e para elas produzirem essas flores aqui o máximo de tempo possível, a gente precisa saber algumas coisas. E para ajudar você que está tendo problema aí a conseguir flores nas suas rosas do deserto, eu vou te dar aqui agora um passo a passo para você conseguir ter sucesso nesse objetivo. A primeira dica que eu te dou para você ter sucesso nesse cultivo, ter rosas do deserto saudáveis e floridas, é uma dica que as pessoas geralmente não atentam. Olha, seja simples no cultivo. Sim, sempre preze pela simplicidade. Por que eu estou falando isso? Porque na internet a gente vê muitas receitas, muitas coisas mirabolantes, muito vídeo, muito conteúdo que dá ao cultivo de rosa do deserto uma aparência de algo complexo, algo complicado, e não é verdade. Então sempre que você estiver na dúvida do que fazer com as suas plantas, sempre siga pelo caminho mais simples. Geralmente, o caminho mais simples é aquele que vai dar melhores resultados. Então, esse pessoal que gosta muito de fazer essas receitas mirabolantes, misturar um monte de adubo, fazer umas técnicas muito complexas, umas coisas muito difíceis, olha só, esqueça isso, siga pelo caminho mais simples, tá? Então, se você quer adubar, use um adubo só, um específico, que você já tem ali os nutrientes que a sua planta precisa. Se você quer deixar ela no sol, deixe ela no sol pleno, à vontade. Você deixa ela ali de uma forma mais natural no seu jardim, livre de contaminantes. Muita gente exagera ali no uso de defensivos, no uso de receitas com vinagre, com água sanitária, enfim, tudo isso acaba danificando muito as suas plantas, o substrato, e com o tempo isso não fica um ambiente saudável para elas se desenvolverem. Então eu sempre digo, a primeira coisa que eu falo com os meus alunos lá no curso é: preze pela simplicidade. Tente implantar a simplicidade no seu cultivo e você vai ver como isso vai transformar as suas plantas. Porque eu vejo muita gente por aí desesperada, né, com as suas rosas do deserto, inclusive mudando a sua planta de lugar várias vezes ao dia, né? Então, choveu, coloca a planta para dentro, está fazendo sol, coloca ali onde está fazendo sol. Então essa movimentação toda, essa complexidade, essa dor de cabeça aí no cultivo não deve existir. Então quando você preza pela simplicidade no cultivo, entender os conceitos básicos ali, sua planta precisa de bastante sol, gosta de bastante água e essa água não pode ficar presa no substrato. Então você entendendo esses conceitos básicos aí, com certeza você já está meio caminho andado aí para ter rosas do deserto bonitas na sua casa. Talvez não com o máximo de beleza, mas rosas do deserto saudáveis, porque realmente para extrair o máximo de beleza, existem algumas coisas que você pode fazer que a gente vai comentar aqui na frente. E ainda seguindo nessa linha da simplicidade, eu chego na minha segunda dica, que é evite exageros. Sim, não importa o que você vai fazer na sua planta, evite exageros. Então evite usar adubo demais, defensivos demais,
Evite usar um vaso muito grande, evite podar muito as suas plantas, né, com muita frequência, não dá tempo da planta se recuperar, ou fazer levantamentos de caudex aí consecutivos, sem dar tempo daquele caudex se desenvolver. Enfim, exagero no seu sentido amplo da palavra. Então evite exageros no cultivo das suas rosas deserto. Então muita gente acaba exagerando muito nos cuidados, inclusive, tá? Então esse exagero ele acaba sendo prejudicial para as suas plantas, porque as pessoas acabam exagerando, principalmente quando usam adubos ou defensivos. Sua planta lá está sendo atacada por pragas, por ácaros, e você entope a planta com aquela frequência exagerada, com aquela quantidade exagerada de defensivos, e aí você acaba estragando o seu substrato ali, o pH do substrato fica alterado, aquela planta, mesmo depois que ela se livra das pragas, ela não consegue se desenvolver bem, porque o pH do substrato ficou ruim, e isso foi por conta da quantidade de defensivos que você usou de forma exagerada. Olha, e o que eu vejo de gente por aí ensinando super concentrações de defensivos para você acabar com pragas nas suas rosas deserto, olha, é muita coisa. Eu vejo muita gente, às vezes até dando uma concentração 100 vezes maior do que a recomendada em alguns defensivos, inseticidas, fungicidas, acaricidas. Lógico que eu não vou citar nomes aqui, mas eu vejo bastante isso. Portanto, tome cuidado, tá? Sempre menos é mais. Então siga por esse caminho, sem exageros, e você vai garantir aí um ambiente saudável para a sua planta. A terceira dica é: sem sol não há floração. E isso não tem como fugir disso, tá? Então se você tem uma rosa deserto, você tem que saber que você deve colocá-la em um local onde ela tome no mínimo 4 horas de sol por dia, para ela conseguir realmente ter um desenvolvimento ideal aí, uma produção de energia satisfatória, para ela conseguir crescer, para produzir as flores que são tão desejadas. Mas o sol, ele não estimula somente a floração, como muita gente acha, não. Ele estimula, além da floração, ele estimula o engordamento do caudex, ele estimula a formação de uma copa mais volumosa, porque se uma planta ela cresce na sombra, ela tende a ficar com o caudex mais fino e aqueles ramos dela começam a crescer demais, ficando estiolados. E é um aspecto que fica feio, né? Ninguém quer ter uma rosa deserto muito estiolada. As pessoas gostam de uma copa volumosa e cheia de flores como essa aqui. Outra dica fundamental é a adubação equilibrada. Olha, se você exagera, pesa a mão na adubação, com certeza aqueles objetivos que você pleiteia aí com as suas rosas desertas, eles não serão obtidos. É muito melhor você não adubar do que adubar demais, porque muitas vezes o próprio substrato ele fornece nutrientes para suas rosas desertas e ela consegue produzir suas flores, consegue se desenvolver. Aí você chega ali, entope o substrato de adubo, de fertilizante em exagero, você estraga esse substrato, né? Deixa ele muito saturado, muito salínico, estraga o pH, a planta não consegue produzir raízes de alimentação, não consegue se alimentar, não consegue absorver a água que ela precisa. Enfim, é problema atrás de problema. Tá? Então, se você realmente está inseguro em como adubar, ou se por acaso você sentiu um feeling aí de que exagera, de pesa a mão, é melhor você não adubar do que adubar demais as suas plantas, porque muitas vezes aqueles minerais em exagero ali no substrato, eles demoram muito tempo para sair e aí leva um tempão na sua planta ali, com aquele aspecto feio, sem se desenvolver, sem florir, e você não entende o que está acontecendo. Uma dica fundamental que as pessoas erram bastante: rega na frequência correta. Quando eu falo frequência correta, gente, não existe um número mágico para isso. É uma pergunta que eu recebo demais aqui no YouTube, lá no Instagram, quantas vezes eu devo regar minha rosa deserto por semana? 1, 2, 3, 4? Depende, gente. Não tem como eu te dizer quantas vezes você regar suas rosas deserto, porque depende do clima da cidade onde você mora. Porque o que vai influenciar aí? É quanto tempo o substrato da sua planta leva para secar. Então, quando ele seca, é quando você deve regar. Então, quantas vezes você vai regar durante a semana depende de quantas vezes aquele substrato fica seco ao longo da semana. Tá? Então, você deve simplesmente entender, aprender quanto tempo o substrato que você usa aí nas suas rosas deserto, ele seca. Então, quantas vezes ele seca na semana vai ser a frequência de regas que você deve fornecer para a sua rosa deserto. O que acontece é que muita gente por aí
rega de menos as suas rosas deserto. Muita gente que vende rosa deserto, eu vejo muito isso, fala, ó, aqui a sua rosa deserto, regue apenas uma vez por semana. Você já viu isso aí, alguém comentando? Então, conta aqui para mim, alguém já te falou isso? Eu tenho certeza que sim. Então, muita gente anda falando que você deve regar apenas uma vez por semana e não é assim. Você deve regar quando o substrato secou. Então, se o substrato seca todos os dias, você deve regar todos os dias. Se o substrato seca 3 vezes ali na semana, você deve regar 3 vezes ao longo da semana. E a cada vez que você rega, deve ser rega abundante. Você deve jogar bastante água para aquela água escorrer pelos buracos de drenagem. Jogar na parte aérea também, pelo menos uma vez na semana, joga na parte aérea, porque você lavando a sua planta, mantendo ela limpa, também contribui muito para a saúde dela. A rega ideal, a frequência de rega certa na sua rosa deserto é um caminho muito importante para você ter rosas do deserto saudáveis aí no seu jardim. Olha, se você está gostando do conteúdo desse vídeo, deixa o like, tá? Eu quero te pedir para curtir esse vídeo, curte agora, porque quanto mais curtidas tem, gente, mais pessoas recebem esse vídeo. O YouTube ele entrega a mais pessoas quando o vídeo ele tem muitas curtidas. Então você acaba ajudando cada vez mais pessoas com esse conteúdo aqui quando você deixa o like nos vídeos que você assiste por aqui. Outra dica fundamental, isso é muito básico, é manter as suas plantas livres de pragas, né? Então você deve estar sempre olhando, examinando as suas plantas para mantê-las livres de pragas. Ao menor sinal de algum bichinho andando por ali, você deve já usar um inseticida, um acaricida ou um fungicida. Então depende muito do que está atacando as suas plantas. Então é fundamental que você entenda aí quais são as pragas, né, os problemas que atacam as rosas do deserto para conseguir controlar desde o início. Se você não faz esse exame diário, as suas plantas acabam sendo atacadas. Muitas vezes essas pragas se disseminam, se reproduzem aí por suas plantas e fica mais difícil controlar e, claro, mais difícil mantê-las saudáveis. Plantas muito infectadas com ácaros, por exemplo, não vão produzir flores. Então, se você quer ter um jardim florido, tem que manter as suas plantas livres de pragas, tá? Então, ao final desse vídeo, eu vou deixar aqui na tela um vídeo sobre pragas para você clicar e assistir. Então, assiste esse vídeo aqui até o final, que eu vou deixar um vídeo aqui sobre pragas, sobre as pragas que atacam as rosas do deserto, e você pode assistir e já ir aplicando nas suas plantas. Dica fundamental para você ter rosas do deserto diferenciadas, saudáveis, tudo isso que eu já falei. Agora, diferenciadas, com aquela copa volumosa, cheia de flores, com um caudex vistoso, você deve utilizar as técnicas ornamentais. Não deve economizar nessas técnicas, deve utilizar aí levantamento de caudex, poda, limpeza de raízes. Então nós temos poda das folhas, poda dos galhos, poda de raízes. Então você deve utilizar as técnicas ornamentais para conseguir transformar as suas plantas em belas obras de arte. Você deve fazer tudo isso com bastante cuidado, usando as técnicas corretamente, e com certeza você vai ter lindos resultados aí no seu jardim. E por falar em técnicas corretas, é importantíssimo que você tenha uma fonte confiável de informações. Então, cuidado, tem muitas dicas por aí sendo espalhadas pela internet, muita coisa errada, muita coisa mirabolante. Então, procure se informar sobre o local, o canal onde você está coletando informações para aplicar nas suas rosas do deserto. Veja se realmente os resultados que a pessoa ensina ali, ela também demonstra isso, né? Veja se a pessoa tem um mínimo de formação ou se não é simplesmente um aventureiro ali. Porque afinal, a gente precisa sim de estudo, de conhecimento para conseguir utilizar isso nas nossas plantas e ensinar para vocês aí que assistem em casa. E é isso, gente. Olha, seguindo esse panorama geral aqui que eu falei nesse vídeo, você consegue sim ter rosas do deserto belas, floridas, saudáveis e diferenciadas na sua casa. Então é estudar, conhecer e aplicar nas suas plantas de uma forma simples, tá? E isso vai te trazer muita felicidade e prazer nesse cultivo, eu posso te garantir.
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade e me siga no Instagram também, que está aqui embaixo, que nós estamos lá todos os dias também compartilhando dicas sobre o cultivo de rosas do deserto. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!